primário mesmo, para evitar com que algumas comorbidades aconteçam e ela possa piorar o quadro, assim. As oficinas As oficinas terapêuticas, cabe muito bem falar que pode ser qualquer profissional, seja um arteterapeuta, seja não necessariamente um terapeuta ocupacional. Era isso que eu estava até comentando mais cedo. Criou-se um estigma, mais cedo, agora 10 segundos atrás, criou-se um estigma de que essas oficinas são realizadas por TOs, e na verdade não. Qualquer profissional que, dependendo da demanda, do interesse do cliente, vamos fazer uma oficina de geração de renda para mulheres que vão fazer, sei lá, sabão, por exemplo. Se tiver do interesse delas, se for algo que para elas tem significado, sim, vamos fazer. Porque às vezes existe muito, a gente às vezes vê muito profissional, qualquer atividade aí bota lá para fazer, sabe? Sem se preocupar com o que de fato a pessoa tem, com o que de fato ela quer fazer para ela. Então entraria assim, como respondendo a pergunta da Lu, no âmbito de prevenção, e seria no sentido de envolvê-lo em ocupações, em práticas saudáveis. Muito importante a gente saber tudo isso. Carolzinha, perguntas? Eu queria entender um pouquinho o seguinte: se eu tenho alguém em casa que eu percebo que precisa de um trabalho como terapeuta ocupacional, eu preciso realmente de um parecer médico? Eu posso procurar, como a gente faz com a psicologia, com a nutrição? Como que funciona para quem está em casa tentar entender? Não tem necessidade de ir ao médico. Geralmente acontece muito encaminhamento, ainda mais em setor de ortopedia, que trabalha bem junto, físio, TO, né, o ortopedista, que aí um encaminha para o outro no serviço. Mas a livre demanda, a procura espontânea do cliente também é possível. E, geralmente em consultórios, em clínicas integradas de psicologia, junto com o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, existem essas possibilidades. Então não tem necessidade. Na verdade, é também um trabalho multiprofissional. Exatamente, muito integrado, né? Todos os profissionais, assim, eu trabalho no CAPS infantil, no município de Uberaba. Então trabalho com psicólogos, trabalho com fonoaudiólogos, e a gente percebe o tanto que é rico o trabalho em saúde ser integrado mesmo. Crianças, por exemplo, com síndrome de Down, crianças obesas, crianças com dificuldade de aprendizado, crianças... Tem a outra patologia que eu esqueci, que a pessoa isola sem ser a síndrome do autismo. Porque assim, as pessoas me procuram muito, porque hoje eu não trabalho mais, eu trabalhei muito com homeopatia, florais, acupuntura, hipnose, regressão. Hoje eu dei uma parada, parei com a nutrição, estou só no serviço público. Mas assim, a pedagogia também dá um leque de conhecimento para a gente, né? E tem muitas pessoas que procuram aqui no município, principalmente para já ter uma procura alta para tratar autismo. Sim. Nos Estados Unidos, o profissional que mais tem destaque para reabilitação e envolvimento do autista nas atividades é o terapeuta ocupacional. Porque como ele tem, o autista em si, dificuldades na habilidade de comunicação, de integração na sociedade e funcionamento, o TO consegue, através do que a criança, do que o autista, né, pegando o exemplo do autista, do que ele traz para a gente, criar um meio de comunicação para que através daquele mundo dele ele possa partilhar as atividades no nosso mundo, porque como o autista ele tem essas dificuldades, então a nossa função seria colaborar na integração dele e no funcionamento dele no cotidiano. E o TO ele também consegue, através de análise da atividade, ele vai perceber o que será ideal para aquela pessoa, para aquela clientela. Se, por exemplo, eu vou ter que, você comentou lá do cadeirante, vou ter que fazer um posicionamento desse cadeirante, será que eu coloco um assento mais elevado, uma postura mais adequada, ou até mesmo um idoso. O idoso está com dificuldade de pentear o cabelo, porque ele teve uma sequela de uma AVE, por exemplo. Então vamos lá, vamos fazer um engrossador de pente para ele poder fazer esse movimento. Então, como eu disse, é uma profissão extremamente ampla, porque varia de acordo com o contexto que está sendo e com a clientela que vai ser assistida.
Olha que importante. Quer dizer, então, que o terapeuta profissional ensina desde, por exemplo, a pessoa a pentear o cabelo e usa esse pentear o cabelo como atividade para desenvolver a coordenação? Exatamente, por isso que a terapia ocupacional, a ocupação são as atividades, no caso eu citei o pentear o cabelo, que é uma atividade de vida diária, mas poderia ser, por exemplo, tem um caso de uma amiga minha que atendeu um rapaz que precisava de reabilitação porque ele era baixista e ele tinha lesionado os tendões. Ela usou exatamente do movimento que o baixo faz para poder readquirir os movimentos dele, a função dele. Fantástico. Para a depressão deve ser também fantástico a pessoa fazer a terapia ocupacional, porque a depressão, a pessoa perde o prazer das atividades normais, tomar banho, Sim. assistir TV, que é difícil que não gosta de novela. Até pelo fato de comer, né? Já vi várias adaptações de tipo garfo, facas, essas coisas, pra pessoa poder fazer uma coisa normal do dia a dia, né? Que muita gente tem dificuldade, o TO adapta pra poder conseguir restabelecer isso tudo. Isso mesmo, são as tecnologias assistivas que você comentou. Essas são as tecnologias assistivas, então. Isso. É porque essa menina, ela é muito estudada, ela é terapeuta ocupacional, é psicopedagoga, né? Que trabalha com aprendizado quando as pessoas têm dificuldades, algum problema psicológico, né? De ordem mais leve até uma mais intensa, diria assim. E essas tecnologias assistivas, que seria o que nós falamos. Isso são as adaptações, igual eu citei o exemplo a Lu falou dos alimentos e eu também falei do posicionamento. Existem também teclados de tecnologias assistivas, se a pessoa não consegue escrever, ela pode digitar. Então o TO, a função dele é exatamente integrar a pessoa com aquilo que ela tem. No caso que você comentou da depressão, nós seríamos como um identificador. Qual é a volição? O que faz com essa pessoa tenha vontade? E através daí resgatar as atividades de base, né? Que seriam essas de autocuidado, de funcionamento no cotidiano. Isso é muito importante, né? Tanto os órgãos municipais, estaduais, federais, os próprios convênios, as próprias pessoas. Eu acho que hoje a gente fica muito assim, não estou desvalorizando, não estou menosprezando, fique bem claro, mas a gente se apega muito a médico, né? E sendo que muitas coisas, ou até a maioria, cada um na sua área, o nutricionista resolve, o dentista resolve, o terapeuta ocupacional, e assim com as demais profissões. Então é importante esse nosso bate-papo para as pessoas aprenderem onde buscar o recurso. Sim, sem dúvida, porque a gente tem uma sociedade reducionista no sentido de hierarquização da medicina. Eu acredito que é desnecessário, como a gente estava comentando agora mesmo, somos uma equipe, né? Então, e somos seres humanos. E o ser humano é um ser holístico, então, a partir do momento que existe a possibilidade de intervenção em várias áreas, seja ela no âmbito da saúde, quanto também educacional e social, a gente consegue ter um resultado muito bacana. Isso é muito bom. Carolzinha, perguntas, Lu, perguntas. Tem perguntas, Juninho? De ouvinte, pergunta no WhatsApp. Como que tá o Face? A galera dá pra ler aí? Tô mandando uns e-mails. Mandando alô, mas não tem perguntas ainda, não, né? Não. Ainda não tiveram perguntas. Como que é importante a gente conhecer o mundo profissional da outra pessoa, né? Você de casa, eu tenho uma pergunta, eu lembrei agora. Quando você tem uma criança, por exemplo, de 1 ano e 2 meses, ou menos ou mais, a criança tem uma certa dificuldade para andar. O que a mãe, a avó, pode estar fazendo para fortalecer as pernas dessas crianças, para elas terem um equilíbrio melhor? E na pedagogia a gente aprende assim, né? Põe para arrastar a cadeira, que é uma atividade que desenvolve coordenação motora, cognitiva, fortalecimento de membros, interação com os amiguinhos. Então, arrastar a cadeira é uma beleza. Mas essa arrastar a cadeira já está muito maçante. Existe uma outra forma, Silvinha, da gente estar desenvolvendo essa criança além de arrastar a cadeira? Essa questão da criança no andar, né, seria a estimulação precoce.
Aí eu costumo brincar que tem várias outras atividades, além dessa de arrastar a cadeira, escalar um sofá. Ela vai ter o fortalecimento de poder de quadríceps, de tibial anterior, de posterior, para ela poder desenvolver. É bom pra criança pra Bota ela assim. subir desse sofá. E aí seria uma alternativa, porque isso eu fiz uma vez com uma criança específica, não todas as crianças, né? Tem que ver de acordo Pode com ser cama. Sim, algo que não seja e um adulto supervisionando, né? Algo que não seja, que não coloque a criança em risco. Coloque obstáculos para ela poder sair. Por exemplo, uma almofada. Você não vai poder pisar nessa almofada, então você vai ter que sobrepô-la ou pular sobre ela. Colocar como se fosse algo dinâmico, desafio, para a criança poder conhecer, né? Porque nessa idade de 1 ano e pouquinho, ela está adquirindo ainda essa habilidade de marcha, né? Então ainda está bem recente. Tem crianças que andam com mais de 2 anos e tudo mais. Varia muito de ser humano para ser humano. Mas eu costumo comentar que essa questão do andar, a gente usa muita psicomotricidade, que é através de provinhas com obstáculos e com a criança, quando ela já tem uma idade mais em 5, 6 anos, acontecem as provas psicomotoras, que aí a gente coloca, por exemplo, os pezinhos para ela, desenha os pezinhos no chão, ou cola para ela pisar intercalando os pezinhos, ou uma simples atividade de pular amarelinha, é algo que trabalha a coordenação, o equilíbrio, a cognição, a espera da vez, e assim, várias outras questões. Lá no trabalho que a gente desenvolve no CAPS infantil, a gente usa muito a psicomotricidade, porque nós costumamos falar que a mente e o corpo é um sistema único. Então, a partir do momento que a criança consegue uma organização global da coordenação motora ampla, ela vai conseguir organizar-se em outras áreas também. Muito importante, né? A mãe em casa já teve, e com o adulto também. Sim. O caminho é esse. Sim, exatamente. É você pegar aquilo que a pessoa está te mostrando e, através daí, analisar a atividade de acordo com as limitações, as restrições e, principalmente, as potencialidades. É o que a pessoa tem já de remanescente. Hoje, então, assim, eu acredito que, pelo que nós estamos entendendo, o maior campo, a aplicabilidade da terapia ocupacional seria, assim, em níveis de hospitais, ambulatório, clínicas especializadas e os CAPs, né, que seria um tipo de ambulatório especializado, mas também escolas que atendem crianças com 1 grau de deficiência, seria isso? Sim, até muito importante comentar isso. O TO no âmbito educacional tem crescido muito. No Brasil, está indo em passinhos assim, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já existem várias pesquisas de que colocam o quanto é importante a intervenção do profissional, porque a partir dele analisar as potencialidades da criança, ele consegue assisti-la. Eu tive uma experiência, ao longo de 4 anos eu acompanhei todos os dias, só que era particular, a família da criança que me mantinha, não era a escola que me custeava, uma escola particular lá de Uberaba, e eu durante 4 anos acompanhei uma criança com paralisia cerebral na escola. Ela tem a cognição preservada e eu até costumava brincar com ela, falava assim, eu sou o seu corpo porque eu vou te ajudar a fazer as coisas, mas a sua mente é você. E aí a gente fez um trabalho integrado com a psicóloga da escola, com a coordenadora, para ela poder ir cada vez mais adquirindo habilidades. E foi assim, uma experiência transformadora, porque a gente percebe o tanto que a estimulação da autonomia, da cidadania, dela ter os direitos dela, ela saber o sentimento de pertença, ela saber eu funciono aqui na escola, eu tenho esse hall de amigos e tal, então é fantástico assim, a gente poder promover a pessoa aquilo que ela precisa. Isso é importante. Perguntas, Luísa? Não, só uma observação, né? Nesse mundo nosso, onde as crianças vivem tanto em celular, tablet, essas coisas, né? O tanto que é importante resgatar as brincadeiras antigas, né? Eu pensei isso agora. O tanto que é importante para desenvolvimento, sim, tudo sim. não é apenas uma brincadeira, né? Então, já o simples pular amarelinha, ou desenhar com giz na rua, que é coisas que a gente fazia antigamente, hoje em dia se perdeu, você não vê mais isso, né? Eu acredito que pai e mãe anda estressado no programa, não pensa que filho dá trabalho,
E depois é prático você comprar um celular de R$ 1.000, enfiar no seu filho com uma chupeta e uma lata de batata frita e chocolate para ele divertir. Deixa dentro de um quarto trancado que não vê nem o sol, dia, noite, a cuidar da criança como ela deveria, né? Brincar, ensinar a criança desde pequenininho. Então, assim, essa praticidade é uma praticidade do mal, mas infelizmente, se você pegar agora, ligar para 10 mães, um exemplo, né? Eu acredito que essas 10 mães que nós vamos ligar, a criança nesse exato momento vai estar tomando leite com Toddy, puro açúcar ou mamando, né? A mãe está no WhatsApp conversando amigo, vendo as fofocas no Facebook. Mas se eu tiver errado, pode ligar aqui e falar que não. E a criança maiorzinha vai estar enfiada no Facebook ou no WhatsApp ou vendo o desenho lá da porquinha Pig. Ou já mudou de desenho? Tem um... Já tá evoluindo, gente. Mas ainda assistem. Mas assim, eu acredito, eu não posso afirmar com certeza que eu estaria mentindo, mas acho que 99,999% nesse momento. Não, e fora o tanto que a criança fica individualista, né? Porque antigamente a gente chamava o coleguinha na rua pra poder brincar de queimada. E aí a criança fica ela e o tablet, né? No máximo numa rede social, que ela consegue integrar todo mundo, mas não fisicamente, né? É muito complicado. Individualista e egoísta. Porque a criança não quer dividir nada, é dela, o celular é dela, o computador é dela. Aí pega os pais, os avós e fala, é seu, né? A comida não divide, porque a criança aprende daquela forma, quer dizer, é o mundo que enfiaram nela, né? Aquilo ali, porque assim, a criança não é culpada. Às vezes eu vejo os pais bravos, quem tem que apanhar, se fosse apanhar, seria pai e mãe, não é, Carol? A Carol passa por isso, porque assim, o pai e a mãe comem aquelas pizzas gordas, aquela comida gorda, aquele churrasco gordo, e quer que a criança travou aí? Eu acho que eu tenho que pôr meu dedo. Tô destravando o celular aqui, agora sim. A criança come coisas gordas, porque o pai come. Então assim, se a família tem hábitos felizes, hábitos saudáveis, a criança vai ter e aprender, né, Carol? A criança é aquilo que ela vê dentro da casa dela, não tem jeito. Eu vejo uns meninos, gente, não tô falando mal, que Deus me perdoe, eu tenho família, eu sou humano, né? Sou pedagogo, a gente sabe como que é, mas, gente, tem criança que os pais transformam essas crianças em seres humanos insuportáveis. Hoje o processo está inverso, né? Ao invés dos pais dominarem a criança está dominando os pais. Esse é o grande problema. Igual hoje, nós temos um circo maravilhoso, né? Vamos contar quantas crianças vão ao circo. Gente, circo é maravilhoso, desenvolve tudo, tá? Nossa profissional do lado. Silvinho, o que um circo proporciona na criança, na idade, por exemplo, de 1 aninho até 5? Nem é porque eu estou brigando, não, estou citando como exemplo, que é um exemplo bom, assim como a amarelinha, o pula-corda, o ioiô. Na nossa época tinha o ioiô, né? Ioiô da Fanta, da Coca, lembra? Você já era estimulado a beber refrigerante sem perceber. Ioiô da... Vixe, tinha tanto ioiô. Peão, o que mais? Que agora eu esqueci. Jogar peão. Aqueles, como é que chama aqueles negócios que a gente brincava? Bate-bate. Bate-bate. Que é mais antigo. O que desenvolve numa criança de 2 a 5 anos? Até 1 aninho já tem, né? Vamos pôr de 1 aninho quando ela vai no espetáculo circense. Assim, eu não tenho experiência dela no circo em si, mas com essas atividades que a gente está conversando, que são as brincadeiras mesmo, o pular corda, a amarelinha, o brincar de bambolê, rouba-bandeira, pique-pega, todas essas atividades que são a nível motor e coletivas também, elas permitem várias intervenções. A criança, além de se fortalecer, ela adquire resiliência, ela aprende a esperar a vez, ela consegue lidar melhor com as frustrações. E se você me permite comentar nesse momento que você falou sobre os eletrônicos,
quanto mais as pessoas vão colocando tablet, celular e tudo mais nas crianças, elas têm se tornado extremamente imediatistas. Elas querem aquilo naquele momento, elas não conseguem esperar, porque o brinquedo está ali conversando com elas, interagindo com elas imediatamente, e nós adultos, nós humanos, somos humanos, né? A gente tem falhas. E às vezes é o que acontece, cria-se um abismo na comunicação e na geração, em virtude disso, dessas crianças estarem envolvidas em atividades eletrônicas muito cedo, muito precocemente. Agora, o circo, eu acredito que a criança, ao assistir o espetáculo de circo, vários filtros são abertos, porque o circo é colorido, o circo é interessante, tem muito movimento. Então, assim, ela vai ter a possibilidade de ver que mundo novo existe. E até, quem sabe, assim, oficinas circenses, aquela questão de dar cambalhotas no trapézio, tudo isso eu creio que ajuda muito no desenvolvimento da criança, não só a nível psicomotor, mas sim em todas as esferas, né? Em cognição, em todos os níveis sociais. Eu falo isso porque, assim, eu já vi, assim, a criança tá tristinha, quietinha. Quando vê o patati e o patatá, a criança transforma. É um mundo mágico. E, por sinal, tem um monte de patati e patatá. Sim, sim. As exigências dos patatis e patatás é que sejam formados em pedagogia, todos eles. É uma equipe muito grande, todos são pedagogos ou psicólogos infantil. Não sabia disso, eu vi um empresário. Então, hoje existe 14 patati e patatá. Na verdade, 28. Então, a gente vê um patati patatá no circo, não é aquele patati patatá do SBT, pode ser dessas equipes de pedagogos e psicólogos que trabalham com a educação infantil. Muito interessante. Então eles pensam em tudo. Sim. Pode ver que o que o patati e o patatá fala é cronometradamente assim, pausadamente, é tudo para o mundo infantil. Então a criança não aprende violência, não. Né? Tudo lúdico, né? É um mundo lúdico, de magia. É o que o circo propõe para a criança. O que a Xuxa não conseguiu nesses anos tudo, como apresentadora, o patati patatá, eu esqueci o nome do empresário, eu vi essa reportagem. Conseguiu hoje, é uma potência patati patatá, né? E são dois palhaços, né? Que interagem nesse universo infantil que a gente tenta entender, sabe muito pouco, tenta dar o máximo e que na maioria das vezes consegue, diverte junto, né, Silvinha? Sim. Porque é um mundo fantástico. Eu tenho medo de palhaço, né? Porque a gente vê em filme, né? Principalmente filme de terror, o pessoal ainda mais mata. hoje em dia, né? Então, assusta as criancinhas, até os crianção. Mas, Silvinha, é muito, muito bom. A gente aprende bastante. Perguntas, Carol, Luísa. Eu só queria tirar uma dúvida com ela. A Theo também trabalha com hiperatividade, com crianças hiperativas. Como que é? Porque até me perguntaram aqui, eu falei, deixa eu perguntar. Tem hiperatividade infantil. Sim, até eu trabalho diariamente com crianças hiperativas. Como que faz elas cansarem? Aí bota ela para correr nesses circuitos psicomotores. Depois eu até gostaria de compartilhar com vocês, eu mando para a rádio, para a Luísa, para o Vicente, para a Carol também, o nosso trabalho lá, que é nessas provinhas psicomotoras. A gente coloca vários desafios da criança. Por exemplo, se ela joga o dado, deu o número 6. A partir de agora você vai ter que dar 6 pulos na corda. Ela vai e pula 6. Então ela sempre vai ter que fazer, se ela jogar o boliche, você vai somar o número do boliche com o número que deu no dado e fazer uma estrelinha. Então, assim, vamos criando e a criança gasta energia. Porque aí, a partir do momento que ela consegue ter a espera da vez, vou ter que esperar meu colega ir, porque não dá para passar os dois ao mesmo tempo. Então, já é um momento imperativo para ele ficar quieto, parado já. Se você conseguir, você vai ser o próximo. Então, assim, é na questão de regulação emocional e muito de lidar com a própria inteligência psicomotora da criança. Então, tem muita demanda de hiperatividade, até com comportamento, com algum distúrbio de comportamento associado. Porque as pessoas, às vezes, não entendem que o hiperativo pensa que a criança é indisciplinada, que é o pai e a mãe que não sabem cuidar e criar. E, na verdade, não. É orgânico. Né? Se bater, tira a hiperatividade. Isso.
Então, existe muito a demanda pra gente. Aí, Silvinha, que eu acho errado. Vai, às vezes, a mãe, porque não interage com a criança, é mais quando vê o filho dormindo, o que que faz? Esperidona de 2mg. Dá-lhe remedinho. Né? É receitinha amarelinha de Ritalina aí e Esperidona. Acho que é a mesma coisa, né? Não. Ritalina é Ritalina é pra atenção, você manter sua atenção, e a Risperidona é geralmente pra dar uma... aí dá que a criança toma, tadinha. Ela dorme assim com a boca aberta e com o olho aberto no sofá. Então não dorme, corta, desliga o cérebro da criança, literalmente. Silvinha, o nosso tempo é curto, mas eu quero deixar aqui o espaço para você falar se você atende, deixar telefone. Mas antes disso, todas as pessoas que têm a rádio, a gente dá uma plaquinha de agradecimento. Esse trabalho bonito que você faz como terapeuta ocupacional, né? E assim, e nós desejamos que cada vez mais você consiga levar esse conforto, esse carinho às crianças, principalmente quando é CAPS, né? A gente pensa assim, o CAPS não é só a criança que teve... tem crianças que têm problema porque as mães foram dependentes químicas, né? Não é porque a criança nasceu. Às vezes ela é vitimizada da própria mãe, da família, é espancada, a criança tem depressão, a criança tem ansiedade, tem agitação. Então, assim, são crianças realmente especiais. Então, acho que quem trabalha com essas crianças são anjos, e você é uma, porque nem todo profissional tem esse carinho, né? Carol, Lu, você de casa, tem que gostar. Não adianta falar assim, eu fiz uma faculdade, tenho preparo, vou pegar uma sala de aula, vou cuidar de criança hiperativa, vou cuidar de criança especial. Você tem que amar a criança, porque chega lá, fica igual essas professoras, louca, afasta daí 2, 3 meses, começa a bater em criança como aquela mulher da creche lá em Jundiaí, não é? Então, assim, tem que amar a criança. Hoje, quem trabalha com pediatria realmente tem que amar. E a gente percebe que você é uma pessoa que ama muito o que faz. Sem dúvida, eu sou apaixonada até. Se deixar eu engato uma quinta aqui e fico falando a manhã inteira. Porque eu costumo falar que a pessoa, para trabalhar com o ser humano, ela precisa ter muita disponibilidade interna. E no nosso caso, como profissionais da saúde e da educação, muitas vezes a gente lida com a dor mesmo. A criança, em momentos, eu falo criança porque eu trabalho com criança, mas é o ser humano, né? É o ser humano em momentos assim de extrema dificuldade. E é aquele momento de você ter a empatia, né? Você olhar com os olhos dele, o que eu posso fazer para melhorar o dia dessa pessoa. E eu agradeço muito toda essa disponibilidade de vocês em convidar para poder mostrar um pouco como que é o trabalho do terapeuta ocupacional, talvez desconstruir alguns paradigmas que ao longo dos anos vêm sendo criados. E você comenta de deixar contato, né? Eu posso falar aqui? Pode, deve, deixa seu telefone, e-mail, o que mais? Batida de tambor. Eu vou deixar então o meu Facebook, se vocês quiserem me encontrar, só digitar Silvia Regina Gomes de Oliveira. Meu contato do WhatsApp no celular é DDD 34 992 14 49 29. Mas vamos repetir devagarinho. Vamos lá, mais uma vez, 34 9 92 14 49 29. E também pode pedir pra gente, a gente passa, né, o contato, sim, da Silvinha. Sim. Porque ela faz esse trabalho maravilhoso e às vezes tem um monte de mães em casa que precisa dos seus prédios, do seu trabalho, da sua orientação, e que assim, pelo que eu percebi, é fantástico, é muito bom e a gente desconhecia. Eu tenho uma amiga que é terapeuta ocupacional, Roberta Bisinotto. Sim. Um abraço para ela, né? A Robertinha, ela também coordena o CAPS adulto aqui. Sim. Mas assim, a gente nunca teve essa oportunidade de falar da profissão, até porque é um corre-corre. Hoje, a gente que coordena serviço público um Deus nos acuda. Sim. Mas hoje a gente aprendeu o que é, o que faz e principalmente levou essa informação para as pessoas em casa,
que a gente fica muito assim, à mercê de médico e outros profissionais podem resolver e até às vezes sem medicamento, né? Com mais saúde. Tô vendo aqui na transmissão ao vivo, a Elza Cruz Oliveira, ela pergunta que além de hiperativo, o filho também tem compulsão alimentar. Aí no caso, eu creio que a Carol vai ter mais. Tia Carol, vocês duas, Na né? verdade, é um trabalho em conjunto, não tem como. Quando a criança realmente é hiperativa, apresenta compulsão, é um trabalho em conjunto. É porque às vezes é a questão da ansiedade, né? Ele come não porque ele quer comer, porque ele quer suprir algum... tô esperando. Não, então dá uma bolacha, sabe? Exatamente. Aí é comportamental, né? Você conseguir criar uma rotina, estabelecer uma estrutura para a criança poder aos poucos se desenvolver. E o policiamento da família, né? Eu vejo criança que acaba de comer ali a refeição básica, arroz, feijão, carne, aí me vem a mãe de sobremesa, dá bolo de chocolate, ainda para piorar, coloca sorvete. É uma bomba. E cobra a criança de emagrecer. Né? Aí a criança procura, a mãe, família procura nutricionista, continua comendo da mesma forma. Quem que não montou a dieta direito? O nutricionista. Gente, isso não existe. Se você seguir a dieta corretamente, não se auto-sabotar, você tem êxito, tem resultado. A mesma coisa quando você vai ao psicólogo, se você seguir as orientações. Mesma coisa quando você vai no terapeuta ocupacional. Mesma coisa quando você vai no dentista. Tudo... A pessoa mais assim, como que eu posso dizer? Nem é prazeroso a palavra que eu quero usar, mas é mais compensador para mim falar, não, eu fiz a dieta certinho e emagreci. A gente se auto-sabota e acredita na própria auto-sabotagem, do que falar, não, comi mesmo, né, abandonei a dieta. Então, a gente precisa de padrão de vida quando o quesito é saúde. Né? Disciplina, né? Disciplina. Esses padrões que a gente abandonou, eles têm que voltar. E o padrão alimentar, ele tem que ser ativado na vida das pessoas, reativado. Padrões de higiene bucal, padrões de atividades físicas com a terapia ocupacional, enfim. Todos esses padrões a gente tem que resgatar. E nós que já estamos mais velhos, adulto, idoso, é mais difícil. Então, resgate na criança que ela, assim, tá aí novinha, vai conseguir fazer. A gente que tá mais velho é mais difícil, mas a gente tenta mesmo assim. Silvinha, brigadão mesmo de coração pela entrevista, por ter vindo aqui, nos orientado. O programa fica aberto para qualquer momento que você quiser falar sobre um tema específico, orientar a população, a sociedade, nós estamos aqui abertos para você, né? A plaquinha de coração para você lembrar que teve aqui, né? E é simples, mas é de coração. Eu só tenho a agradecer mesmo a Lu, a Carol, o Vicente, toda a equipe por ter me dado essa oportunidade. Eu gostaria de reforçar que eu também estou assim, com as portas abertas para qualquer dúvida, orientação, me chamar mais vezes, eu venho. Eu gostei muito de participar com vocês, muito obrigada mesmo. Chamaremos sim. Carol, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, quero agradecer